Mary Poppins já foi o sonho de infância mais doce. Mas por trás da magia da Disney, existe uma verdade terrível. O elenco se separou e muitos deles vivenciaram tragédias devastadoras. Alguns perdem filhos, outros tiram a própria vida, outros convivem com doenças crônicas e outros ainda morrem. Sozinhos em asilos. Esteja preparado porque esta jornada passada ou presente deixará você chocado e triste. Matthew Garber, como Michael Banks. Com apenas 8 anos de idade, Matthew Garber interpretou o apaixonado e imaginativo Michael Banks em Mary Poppins, 1964. Este papel catapultou o jovem ator britânico para o auge do estrelato infantil da Disney, consolidando seu lugar no coração do público ano após ano. Ao lado de Julie Andrews e Dick Van Dyke. Apesar de seu pequeno papel no vasto mundo do cinema, a interpretação de Michael Banks por Garber tornou-se um ícone da infância para sempre associado ao sucesso de um filme digno do Oscar, ganhando 5 estatuetas. No entanto, por trás dessa breve aura, havia uma jornada frágil e repleta de perdas. Nascido em 25 de março de 1956 em Stepney, Londres, em uma família de artistas, Matthew Garber era descrito como inteligente, excêntrico e cheio de vida. No entanto, sua história tomou um rumo trágico em 1976 durante uma viagem à Índia onde contraiu hepatite. Devido à ignorância e à pouca idade, a doença rapidamente evoluiu para a pancreatite hemorrágica, uma sentença de morte irreversível de um jovem promissor. Matthew perdeu a juventude e a carreira em 13 de junho de 1933. Matthew foi diagnosticado com pancreatite. Em junho de 1977, Matthew Garber faleceu no Royal Free Hospital em Londres. Ele tinha apenas 21 anos. Seu corpo foi cremado 3 dias depois no crematório St. Mary-le-Bone. Seu patrimônio líquido na época era de aproximadamente US 500 mil. Julie Andrews interpretou Mary Poppins em 3 filmes da Disney. Aos 29 anos, ela interpretou a babá mágica Mary Poppins no filme homônimo, de 1964. Com sua voz comovente e presença calorosa, ela deu vida à personagem, tornando Mary Poppins um ícone cinematográfico atemporal e vencedora do Oscar de melhor atriz. Julie Andrews tornou-se uma das estrelas mais imparáveis da Holanda na década de 1960, quase da noite para o dia. Mas por trás de Ducam Boassi, sua fama dolorosa escondia-se uma dor persistente. Nascida em 1º de outubro de 1935 em Walton-on-Thames, Inglaterra, Julie Elizabeth Wells teve uma infância infeliz, traumatizada pelos pais e pelas pressões de ser recém-casada. Embora inicialmente tenha superado a dor para ganhar reconhecimento mundial, seu destino provou ser um golpe para sua equipe em 1997, o que deveria ser uma cirurgia de rotina para remover suas cordas vocais. Foi abortado. Suas cordas vocais foram permanentemente danificadas, e a voz lendária que havia definido sua carreira foi destruída. Para uma artista cuja vida girava em torno da música, foi uma sentença de morte. Andrews entrou em depressão profunda, fez terapia e lutou contra um luto que nunca se acalmou completamente. Agora, em 2025, Julie Andrews tem 90 anos. Ela não canta mais, mas continua sendo um ícone vivo, encontrando realização dirigindo livros infantis, falando abertamente e defendendo o legado da Disney. Seu patrimônio líquido é estimado em US 30 milhões. No entanto, para os espectadores, o bem mais precioso que deixaram para trás não foi dinheiro, mas a memória de uma mulher que um dia segurou um guarda-chuva no telhado do número 17 da Cherry
Tree Lane, com sua voz clara ecoando pelo ar. Essa voz agora está em silêncio para sempre, mas seus ecos continuam vivos. Ela lembra ao mundo que até as estrelas mais bonitas sentem a dor que nos faz desesperar. Glynis Johns como Sra. Banks. Aos 41 anos, Glynis Johns interpretou Winifred Banks, a mãe dinâmica em Mary Poppins, 1964. Com sua voz rouca e alegre, além de seu charme, ela fazia o público rir e chorar ao cantar Sister Suffragette. Esse papel deixou Johns como uma parte inesquecível das memórias de infância de milhões de pessoas ao lado de Julie Andrews e Dick Van Dyke na clássica obra-prima da Disney. Mas por trás das luzes do palco escondia-se uma vida de sofrimento. Glynis Margaret Payne. Johns, nascida em 5 de outubro de 1923 em Pretória, África do Sul, teve 4 casamentos fracassados. Seu primeiro marido era abusivo, o segundo terminou em amargura e os casamentos subsequentes foram sem esperança. Cada vez que se separava do marido, sua dor se intensificava, e a pior dor vinha do abandono emocional e da traição. Essas dores persistentes nunca permitiram que John, com seu coração dolorido, se recuperasse completamente. No entanto, a maior tragédia de sua vida não surgiu do amor, mas do amor de mãe. Seu único filho, o ator Gareth Forwood, morreu em 2007 de um ataque cardíaco durante um tratamento contra o câncer. Johns reconheceu que foi uma perda incomparável. Uma dor que dilacerou sua alma e a forçou a passar o resto da vida em sofrimento e solidão. Sem uma família com quem contar, foi internada em um hospital de Los Angeles, onde pôde relembrar em silêncio um passado belo, uma vida repleta de memórias e dor implacável. Em 4 de janeiro de 2024, Glynis Johns faleceu aos 100 anos, encerrando mais de 7 décadas de dedicação à arte. Seu patrimônio líquido na época era de aproximadamente US$5 milhões. Durante a homenagem, a música de Sending the Clowns soou como símbolos assombrosos, lembrando ao mundo que uma década depois, Glynis Johns ainda era uma estrela com sonhos profundos e tranquilos. Dick Van Dyke, como Bert, aos 39 anos. Dick Van Dyke interpretou o dinâmico e versátil Bert, um limpador de chaminés, um artista de rua e até mesmo um banqueiro idoso chamado Dawes Sr. em Mary Poppins, 1964. Apesar das duras críticas por seu forte sotaque, Cockney, Van Dyke cativou o público com sua inteligência e otimismo. O papel não só lhe rendeu um Grammy, como também a Julie Andrews, como também o consagrou como uma das figuras infantis imortalizadas por milhões de pessoas ao redor do mundo. Além dos holofotes, porém, sua vida real também teve seus lados sombrios. Richard Wayne Van Dyke, nascido em 13 de junho de 1933, é mais conhecido por seu papel na comédia Os Últimos Jedi. Nascido em dezembro de 1925 em West Plains, Missouri, ele se rendeu ao alcoolismo na década de 1970, perdendo com frequência o controle e a confiança da família e dos colegas. Foi hospitalizado em 1972, mas a dor emocional de anos de alcoolismo nunca diminuiu. Seu sonho se tornou ainda mais difícil quando seu vício em joias o levou a um diagnóstico de câncer de pulmão em 2006. Embora tenha sobrevivido à doença, o deixou sozinho e assombrado por seu passado terrível. A tragédia não terminou aí. Um dos filhos de Van Dyke lutava contra o vício em drogas, deixando seu pai idoso em constante sofrimento. Em 2013, enquanto dirigia seu Jaguar em uma rodovia da Califórnia, o carro pegou fogo repentinamente. Preso lá dentro e a segundos da morte, ele foi atropelado pelo carro de um pedestre. O carro ficou completamente destruído, mas Van Dyke desapareceu num piscar de olhos.
Um acidente que parecia provar que o destino lhe dera uma nova chance na vida. Em 2025, Dick Van Dyke completará 100 anos. Ele não possui mais a agilidade da juventude, mas continua sendo uma testemunha viva da história de Hollywood. Seu patrimônio líquido é de aproximadamente US 50 milhões, mas essa quantia é ofuscada pela força espiritual que ele representa. Um homem devastado pelo vício, pela doença e pela tragédia, cresceu e encontrou um novo sentido na vida. Para os espectadores, a imagem de Burt com seu sorriso radiante permanecerá para sempre, um símbolo de alegria, mesmo que por trás dessa aura se esconda uma vida repleta de dor. David Tomlinson como Sr. Banks. Aos 47 anos, David Tomlinson interpreta George Banks, um pai negro que finalmente aprende a se abrir em Mary Poppins, com um carisma cômico e tocante. Tomlinson transformou o homem negro em um símbolo de herança e paternidade. O papel não só ficou gravado na memória cinematográfica, como também se tornou um dos rostos icônicos da Disney na década de 1960. No entanto, por trás daquele sorriso radiante na tela, escondia-se uma terrível tragédia pessoal. Nascido David Cecil McAllister Tomlinson em 7 de maio de 1917, em Henley-on-Thames, Oxfordshire, ele sofria de uma dor que nunca cessava. Em 1943, pouco depois de se casar com sua primeira esposa, Mary Lindsay, Hidding recebeu uma notícia trágica. Ela e seus 2 filhos de um relacionamento anterior moravam no saguão de um arranha-céu em Nova York na época do assassinato macabro. Essa assombração assombrou Tomlinson pelo resto da vida, uma escuridão que ele sempre escondeu por trás de seu sorriso cinematográfico. Embora mais tarde tenha se casado novamente e tido 4 filhos com a atriz Audrey Freeman, os fantasmas de seu passado nunca o abandonaram. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele quase morreu quando seu Tiger Moth caiu na floresta e na velhice. Tomlinson sofreu ainda mais um ferimento. Sofrido em 1997, o deixou parcialmente paralisado e sem fala. Para o artista, parecia que seu legado mais precioso havia desaparecido. Ele passou os últimos anos de sua vida em silêncio, depressão e uma sombra de vergonha. Em 24 de abril de 1997, Tomlinson faleceu. Em junho de 2000, David Tomlinson morreu dormindo no Hospital King Edward VII aos 83 anos. Seu patrimônio líquido foi estimado em US 2 milhões na época, uma quantia modesta considerando o legado espiritual que deixou. Em seu leito de morte, ele certa vez riu das palavras artista do prazer e desinibido por mulheres, as últimas palavras de sua vida. Arthur Mallet, como Sr. Dawes Jr. Aos 37 anos, Arthur Mallet interpretou o Sr. Dawes Jr., filho de um presidente de banco em Mary Poppins, 1964. Embora fosse um papel pequeno, seus olhos cansados e aparência frágil deixavam uma forte impressão de velhice, mesmo sendo ainda muito jovem. Sua habilidade em interpretar personagens muito mais velhos do que ele o tornou famoso por inúmeros papéis coadjuvantes como homens cansados e envelhecidos ao longo de suas décadas de carreira. Vivian Arthur Rivers Mallet nasceu em 24 de setembro de 1927, em Leon-the-Solent, Hampshire, Inglaterra. Após se mudar para os Cossacks, Estados Unidos para seguir carreira, sua vida pessoal foi ofuscada pela tristeza. Após um casamento fracassado,
Mallet optou por uma vida de solidão e isolamento, evitando a vida familiar e se dedicando ao trabalho. Mais tarde, ele foi confrontado com a doença de Parkinson, uma doença grave que causa tremores e uma marcha instável, forçando-o a se aposentar dos palcos e passar seus últimos anos em uma casa de repouso. Uma queda trágica em 2000 estilhaçou seus ossos e o deixou com longos dias de dor e desamparo, deixando apenas lembranças de sua antiga glória. Em 18 de maio de 2013, Arthur Mallet faleceu em Santa Mônica, Califórnia, aos 85 anos. Seu patrimônio líquido foi estimado em US 300 mil, uma quantia modesta para uma vida inteira de dedicação. Ele foi lembrado por seus papéis cansados e frágeis no cinema, particularmente em Mary Poppins, onde interpretou um velho trêmulo. Marjorie Bennett se separou em Lark. Aos 68 anos, Marjorie Bennett estrelou o lendário filme Mary Poppins 1964, como Miss Lark, uma senhora excêntrica que mima seu cachorrinho enquanto passeia pela Cherry Tree Lane. Embora tenha sido apenas um breve papel coadjuvante, o papel foi impactante, retratando vividamente as peculiaridades da personagem e adicionando um toque sutil ao cenário social do clássico da Disney. Ela nasceu em 15 de janeiro de 1896 em York, Austrália Ocidental. Seu casamento com William Cady Jr. parecia uma jornada tranquila, mas deixou uma ferida que nunca cicatrizou. Em 1950, a tragédia aconteceu quando seu filho morreu em um acidente de carro. A perda dilacerou sua alma como uma ferida que nunca cicatrizaria, mergulhando Bennett em anos de depressão e solidão. A dor não parou por aí. Ela se dedicou ao trabalho, assumindo todos os papéis que podia, mesmo com a saúde debilitada. No entanto, esse trabalho incansável, somado aos erros financeiros que a levaram à falência, tornaram seus últimos anos ainda mais extenuantes. Os amigos frequentemente se lembram da tristeza em seus olhos, como se ela nunca tivesse se recuperado totalmente do choque da perda do filho. Em 14 de junho de 1982, Marjorie Bennett morreu de ataque cardíaco em Hollywood, Califórnia, aos 86 anos. Seu patrimônio líquido era de apenas cerca de US 200 mil, uma quantia irrisória para uma vida dedicada à arte. Suas cinzas foram enterradas no cemitério Forest Lawn, em Glendale, e na memória dos espectadores, a imagem da senhorita Lark e seu cachorro permanece, como um símbolo trágico, porém orgulhoso de uma artista que se dedicou ao cinema. Mary Poppins levou risos e magia a milhões de espectadores. Mas o preço que os atores pagaram foi alto, cheio de tragédia e lágrimas. Você se surpreendeu com a verdade comovente por trás desse suposto sonho da Disney. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para descobrir mais sobre os segredos mais obscuros de Hollywood. Elsa Lanchester como Kate Nana em 1962. Elsa Lanchester estrelou Mary Poppins em 1964 como Kate Nana, a babá rabugenta que aparece no início do filme. Embora tenha sido um papel secundário, sua aparição abriu caminho para Mids, os eventos mágicos de Mary Poppins, e consolidou sua fama ao longo da vida como atriz conhecida por papéis excêntricos e vanguardistas. O público já a conhecia do filme A Noiva de Frankenstein, de 1935, mas a Disney deu a Elsa outra chance de consolidar seu lugar na memória de gerações. No entanto, a vida pessoal de Elsa Sullivan Lanchester, nascida em 28 de outubro de 1902 em Lewisham, Londres, era repleta de trevas. Em 1929, casou-se com Charles Laughton, um ator talentoso, que também escondia sua orientação sexual. O casamento tornou-se uma
espécie de escudo social, deixando Elsa profundamente solitária em sua própria casa sem filhos e sem um sistema de apoio emocional estável. Ela recorreu ao álcool para acalmar suas emoções. Um incêndio em sua casa, em 1930, quase a matou e a deixou ainda mais vulnerável, enquanto seus hábitos excêntricos a distanciaram gradualmente de seus amigos e até mesmo dos holofotes de Hollywood. Mais tarde, sua doença retornou. Elsa sofreu uma pneumonia brônquica grave e 2 crises de dor, o que a deixou completamente dependente do Fundo de Assistência ao Cinema para Cuidados. Ela faleceu em 26 de abril de 1916. Ela faleceu em Los Angeles em dezembro de 1986, aos 84 anos. Seu patrimônio líquido foi estimado em US 1,5 milhão, em grande parte devido à sua carreira como atriz em filmes clássicos. No entanto, não foi esse valor que permaneceu, mas sim a imagem de uma artista que passou a vida à sombra do marido famoso e deixou o mundo na solidão. Katie Nana, que sempre representou Jane Darwell no palco como a cavaleira aos 85 anos. Hermione Baddeley, como Ellen, aos 58 anos. Hermione Baddeley interpretou Ellen, uma garota travessa mas espirituosa no clássico Mary Poppins, 1964. Embora fosse uma personagem coadjuvante, deixou uma impressão duradoura com sua aparência sensual, seu sotaque cockney característico e sua capacidade de transformar pequenos momentos em sorrisos. Por trás desse charme escondeu-se uma longa e distinta carreira no teatro e na tela, onde Hermione foi aclamada como uma das atrizes coadjuvantes mais memoráveis da Grã-Bretanha. No entanto, a vida pessoal de Hermione Ulanda Ruby Clinton Baddeley, nascida em 13 de junho de 1933, permanece um mistério. Em novembro de 1906, em Broseley, Shropshire, ela mergulhou no desespero. Ela havia sofrido 2 casamentos fracassados. Um deles com um homem depravado que lhe causou imenso sofrimento mental. Mais tarde, ela encontra o amor em um relacionamento com o ator Lawrence Harvey, mas é abandonada quando ele a deixa por outra pessoa. Essas desilusões amorosas semelhantes deixam Hermione solitária e amargurada, forçando-a a acreditar que o palco é o único lugar onde ela pode escapar de sua dor pessoal. O destino continua a testá-la. Perto do fim de sua vida, Hermione sofreu uma série de convulsões dolorosas que a deixaram sem fala. Um golpe devastador para a atriz conhecida por sua eloquência e temperamento. Ela passou seus últimos dias em silêncio, sofrendo com a doença e o trauma de relacionamentos passados. Ela faleceu em 19 de abril de 1899. Hermione Baddeley morreu em agosto de 1986 em Los Angeles aos 79 anos. Seu patrimônio líquido é de aproximadamente US 800 mil, mas para o público seu papel mais importante continua sendo Ellen, uma atriz engraçada que evoca risos, um contraste trágico com uma vida real cheia de perdas e solidão. Rita M. Shaw nasceu em 13 de setembro de 1912 em South Paris, Maine. Por trás de sua voz severa e exterior duro, escondia-se uma vida pessoal conturbada. Ela foi casada com o ator William Forrester. O casamento rapidamente se desfez, culminando em um divórcio amargo, criando a filha sozinha. Shaw suportou o fardo da solidão e da decepção. Para lidar com a situação, tornou-se viciada em cigarros, que se tornaram sua fuga das pressões da vida. Com o tempo, esse hábito semeou as sementes de uma doença que a destruiria nos anos seguintes. Perto do fim da vida, sua saúde debilitada a forçou a deixar os palcos e migrar para as telas mais cedo do que o esperado. Em 8 de janeiro de 1980,
E 2. Rita Shaw faleceu em Encino, Califórnia, aos 69 anos, devido a complicações de um enfisema grave. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em US 500 mil, proveniente principalmente de filmes e televisão. Seu papel como a dona de casa, rabugenta, porém, pé no chão, em Mary Poppins permanece. Icônico até hoje, provando sua capacidade de dar vida até mesmo aos menores papéis. Edwin como tio Albert. Aos 78 anos. Edwin interpretou o tio Albert, o velho grotesco que riu tão alto que caiu da escada no clássico Cult de 1964 Mary Poppins. Com sua voz potente e comportamento excêntrico e charme natural. Wynn entregou uma das atuações mais engraçadas e comoventes da história da Disney. Poucas pessoas sabem, no entanto, que por trás de sua personalidade alegre e artística, nas telas, havia uma escuridão sombria e doentia, mesmo com os holofotes de Hollywood continuando a iluminá-lo. Nascido em 9 de novembro de 1886, na Filadélfia, Pensilvânia, Isaiah. Edwin Leopold passou a vida levando risos ao público e às vezes lágrimas aos olhos na década de 1930. Wynn lutou contra o vício do jogo que lhe custou uma fortuna e quase arruinou sua carreira. A tragédia de sua vida se agravou quando seus 3 casamentos fracassaram, deixando a lenda da comédia sozinha e sua família destroçada. Apesar do ressurgimento de sua carreira e reputação, os últimos anos de Vice lhe trouxeram enormes perdas, deixando-o fisicamente enfraquecido e mentalmente atormentado. Ele faleceu em 19 de junho de 1945. Em junho de 1966, Edwin deixou um show em Beverly Hills após uma longa batalha contra um câncer de esôfago aos 79 anos. Mesmo em seus últimos meses, ele trabalhou duro tentando manter um sorriso no rosto para as câmeras, apesar de sua saúde. Seu patrimônio líquido na época de sua morte foi estimado em US 1 milhão. Juntamente com a memória imortal do velho palhaço que sempre sorria para o mundo, uma breve inscrição foi esculpida em seu leito de morte. Obrigado, Deus, Edwin. Foi uma despedida final comovente. Karen Daughtry, como Jane Banks. Quando Karen Daughtry tinha apenas 9 anos, interpretou a inocente e curiosa Jane Banks no filme Mary Poppins de 1964, com seu olhar penetrante e charme natural. Daughtry tornou-se uma estrela mirim, mundialmente famosa. Junto com Matthew Garber, ela deu vida aos filhos de Banks, convencendo o público de que a magia de Mary Poppins poderia transformar um lar frio na acolhedora família. Daughtry. Esse momento memorável transformou Karen de uma garotinha desconhecida em uma das estrelas mirins mais belas da Disney. Mas a vida real de Karen Daughtry, nascida em 9 de novembro de 1955 em Guernsey, Ilhas do Canal, não estava destinada a ser assim. Já adulta, ela vivenciou uma tragédia conjugal quando seu primeiro marido, o ator Alex Hyde White, se mostrou infiel, levando ao divórcio em 1992. Karen passou por um período de recuperação do trauma da infância. Uma época de dor e solidão. Esse choque devastador a forçou a se afastar cada vez mais da vida pública. Ela admitiu que era fascinada pela indústria do entretenimento desde jovem e em 1980 decidiu parar de atuar para escapar das pressões da vida. Karen Daughtry completará 70 anos em 2025. Ela apareceu diante das câmeras, mas optou por uma vida tranquila com seu segundo marido, Ned Knoll, e seus filhos. Seu patrimônio líquido é de aproximadamente US 1 milhão. Um feito significativo considerando seus créditos em filmes da Disney e seu subsequente trabalho de dublagem.
Mas seu verdadeiro valor não se limita apenas ao dinheiro. Os espectadores ainda se lembrarão de Karen como a doce Jane Banks que cantava com sua voz pura enquanto segurava a mão de Michael enquanto embarcavam em uma aventura mágica com Mary Poppins.